Agora no quadro sobre odontologia especializada, eu recebo o Dr. Flávio Lupozelli, ele que é especialista em reabilitação estética. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado, é um prazer. Quais são as modalidades que a clínica oferece? Nós temos praticamente todas as especialidades dentro da odontologia. Isso porque, como nós somos uma clínica de reabilitação estética, nós temos que dar atendimento globalizado aos pacientes. Quer dizer, eu não posso fazer um atendimento na clínica e mandar o paciente ir em outro consultório e fazer algum outro tipo de tratamento. Então, eu tenho todas as especialidades lá dentro da nossa área, né? Então, temos desde especialistas em prótese, especialistas em aparelhos ortodônticos, especialistas em atendimento de crianças, idosos, periodontistas, endodontistas que fazem tratamento de canal, enfim, todas as especialidades. Falando um pouco sobre uma importante especialidade que é a ortodontia, quando se dá a correta indicação para o tratamento ortodôntico? Olha, o tratamento ortodôntico se dá logo que se diagnostica algum problema em si, ou seja, se você nota que o paciente está com uma discrepância de crescimento de maxila ou de mandíbula, os dentes ficando apinhados, os dentes ficando tortos, isso já é um indicativo para passar com o ortodontista. Uma outra situação também é pela indicação do próprio pediatra, que às vezes nota que a criança não está com boa dicção, não está falando direito, manda para fonoaudiologista e o fonoaudiólogo encaminha para o ortodontista quando necessário. Quais são os tipos de aparelhos existentes? Olha, tipos de aparelho hoje é o que mais se tem. Hoje tem uma gama enorme de aparelhos ortodônticos, ortopédicos, que mexem mais com crescimento de face, que mexem só com alinhamento dentário, enfim. Existem desde aqueles aparelhinhos móveis, tradicionais, né, que a gente preconiza mais para o uso de crianças, né, e adolescentes jovens, desde aparelhos também móveis, que são aqueles Invisalign, tipo, são alinhadores invisíveis, transparentes, que vão alinhando os dentes aos poucos. Isso é uma novidade, nem tão novidade assim, porque isso já existe há algum tempo, mas está se falando muito agora de ortodontia invisível, né? Esse é um dos recursos de ortodontia invisível que existe, são esses alinhadores transparentes, que nada mais são do que pequenas moldeiras, que se parecem com aquelas moldeiras de clareamento. São um pouquinho diferentes, mas é só para você ter uma ideia de mais ou menos do que se parece. E aí aos pouquinhos ela vai usando, trocando várias vezes de vários modelos e eles vão alinhando os dentes, né? Desde aparelhos também ortodônticos convencionais, são aqueles fixos, né, metálicos na boca, aparelhos que também fixos, só que transparentes, de resina, de porcelana, de safira, tem vários. Hoje, o que a gente pode dizer é que existe uma busca muito grande por aparelhos ortodônticos invisíveis, né? Porque as pessoas não querem ficar com aqueles ferrinhos, araminhos que os pacientes falam na boca, ou porque o amiguinho na escola faz piada, ou porque no trabalho às vezes vai jantar com o cliente, almoçar com o cliente, ou numa reunião fica retendo resíduo de alimento na boca, enfim, ninguém quer, né? Então, atualmente, além desses alinhadores invisíveis, a gente tem o que eu considero bem mais eficiente, são os aparelhos ortodônticos invisíveis mesmo, ou seja, são aqueles que têm aquelas pecinhas metálicas na boca, elas são coladas por trás dos dentes, não pela frente. Então esses realmente são invisíveis, porque ninguém diz que você usa aparelho, né? Como essas modalidades já existem também já há algum tempo, se criou aí em alguns pacientes aquela coisa, mas o meu dentista disse que esse aparelho machuca a língua, que corta a língua, não sei o quê. Isso era verdade até pouco tempo, porque esses aparelhos eles eram um pouquinho maiores, então eles realmente machucavam a língua um pouco. Atualmente mesmo, existe uma outra modalidade de aparelho que são muito pequenos, eles têm 1,2 milímetro de altura, né? Então eles ficam muito rentes aos dentes. Então não machucam nada, são aparelhos muito confortáveis para usar e que têm um efeito muito rápido. Tem uma tecnologia muito avançada e trabalham com muita rapidez na boca e com muita segurança também. Doutor, com tantos avanços e tantas possibilidades, tantos recursos, quanto tempo em média dura um tratamento ortodôntico?
Olha, isso varia bastante, varia com o estágio que a gente pega o paciente. Por exemplo, o paciente que está em fase de crescimento, ele tendencialmente ele vai usar o aparelho por um tempo um pouco maior, porque tem que acompanhar o crescimento um pouco da craniofacial, né, do paciente. Imaginando que não exista mais nenhuma uma situação desse tipo, mecanicamente um aparelho em média entre 1 e 2 anos, né? Dificilmente é mais do que isso, em alguns casos são, mas é mais difícil. Normalmente entre 1 e 2 anos a média, a faixa maior né, pega essa entre 1 e 2 anos. E existe alguma idade ideal para se iniciar o tratamento e alguma idade limite? Olha, a idade ideal para iniciar o tratamento é assim que a gente percebe que existe um problema instalado. Então, mesmo crianças pequenas com dentição de leite, se a gente percebe que está tendo algum problema, né, às vezes a mordidinha está profunda, né, em vez do dente morder aqui, ele morde bem profundamente, esconde praticamente os dentinhos de baixo na hora que fecha a boca. Nesses casos, o tratamento deve ser bastante precoce. A partir aí de 4, 5 anos, já existem aparelhinhos móveis para ir já ajudando a corrigir esse tipo de situação. E não tem idade também, limite. A pessoa pode usar aparelho desde jovem, adulto, idoso, qualquer um pode usar, desde que tenha uma saúde bucal adequada e o caso seja bem indicado. Doutora, a gente ouve muito dizer a respeito do atendimento multidisciplinar. O que é, de fato, como funciona e o que é o spa odontológico? O que acontece? Hoje em dia, as pessoas têm pouco tempo para ir em qualquer lugar, né? Além do pouco tempo que elas têm para se deslocar, elas quando pegam confiança em algum profissional, elas relutam um pouco em sair daquele espaço que ela se sente confortável e ir em algum colega, no consultório de algum outro colega, por melhor que ele seja. Isso foi uma necessidade mercadológica, né? Assim, os clientes falavam isso, às vezes achavam ruim de ter que ir em algum outro lugar. Então, as clínicas hoje estão tendendo a ser multidisciplinares, né? Nem todas são, mas as que são multidisciplinares conseguem dar um atendimento globalizado para os pacientes, né? É o que nós fazemos. Nós pegamos o paciente e resolvemos todos os problemas odontológicos que ele tem dentro do nosso espaço, com todos os especialistas. E sempre sob o comando geral de um diretor clínico, no caso. Então, por exemplo, no caso da minha clínica, o diretor clínico sou eu. Então, todos os pacientes que passam com os outros profissionais, eles passam comigo também. Eu acompanho pontualmente, às vezes até presencialmente, muitos dos procedimentos realizados. E o spa odontológico? O spa odontológico também atendendo aí uma necessidade que muita gente precisa fazer, mas não quer ficar indo 300 vezes ao consultório odontológico, quer fazer tudo num tempo mais rápido um pouco. Tanto pessoas que moram em São Paulo, como pessoas que moram em outros estados, às vezes que moram em outros países também, que vêm para cá aproveitando para fazer um turismo e já arrumar a boca inteira, porque o dentista brasileiro tem boa fama internacionalmente por sermos bons tecnicamente, né? Então eles vêm para cá e fazem. Então o spa odontológico o que é? Nós recebemos o paciente em nossa clínica, cuidamos de tudo, absolutamente de tudo, desde a vinda dele para São Paulo. Aliás, comente sobre esse serviço que é diferenciado. Buscar o paciente em casa, levá-lo até a clínica para realizar esse tratamento. Isso é muito diferente. Sim, porque imagina que uma pessoa vem de fora. Nem vamos falar de outro país, que é óbvio, né? Mais importante ainda. Mas uma pessoa mora em outro estado, aí ela vem para uma consulta clínica. Ora, é natural que a clínica possa dar o maior suporte possível para esse paciente. Como que nós damos o maior suporte possível? Nós orientamos quais são a gama de hotéis que estão no nosso entorno, que ela pode se hospedar, ajudamos a fazer, a comprar as passagens, a fazer as reservas de bilhetes aéreos quando for o caso, as reservas nos hotéis. Nós temos um carro, um veículo adesivado com motorista particular que vai até o aeroporto, pega o paciente
leva, instala ele no hotel, depois, todas as vezes que precisar, pega do hotel, leva até a clínica, devolve, isso lá no coisa, depois leva para o aeroporto novamente. Então, todo esse traslado nós fazemos também, tanto para o paciente como para o acompanhante. Eu não posso pensar só no paciente. Uma pessoa que vem fazer uma boca inteira em um dia, né, evidentemente ele vai ficar muitas horas no consultório. Então, em primeiro lugar, ele não pode estar acordado, ele tem que dormir. Porque ficar 5, 6, 7, 8 horas de boca aberta, acordado, ninguém aguenta ficar. Então a pessoa precisa dormir, né? No caso, na nossa clínica, nós temos uma equipe médica, né, de médicos anestesistas que fazem uma sedação, não é uma anestesia geral, é somente uma sedação, não tem risco, é um sono, né, mas monitorado por médicos anestesistas. Eles vão, a pessoa dorme, né, de um jeito e acorda de outro. Isso é muito confortável para o paciente, porque ele não sente nada, não vê nada, dorme de um jeito, acorda do outro. Vocês cuidam de toda a estrutura necessária. De toda a estrutura. Nesse meio tempo, durante esse tratamento, o que você faz com o acompanhante? Muitas vezes o acompanhante não quer ficar no hotel, ele quer estar junto do lá, às vezes é marido, às vezes é mulher, às vezes é filho, pai, mãe, querem estar juntos, né? Então a clínica também tem que oferecer uma área, um espaço próprio para receber, alimentar essas pessoas. Então tudo isso nós cuidamos. Doutor, muito obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Obrigado, eu que agradeço. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.